Esta é a WBCQ, o rádio trazendo ao mundo a última chance, direto de Monticello, Maine, Estados Unidos. O desejo de todo cristão ao longo dos últimos 2000 anos é de ver o retorno do Salvador e de estabelecer seu reino eterno aqui nesta terra, e os acontecimentos no mundo revelam que isso acontecerá muito em breve. Continue ouvindo para aprender como você pode se preparar espiritualmente para os eventos finais desta terra. Rádio WLC, preparando um povo para viver no reino terrestre de Yahweh, que será estabelecida em face do iminente retorno de Cristo. A Bíblia refere-se repetidamente aos crentes como sendo nascidos de Yah. Mas você sabe o que isso significa? Tanto literalmente quanto em sua vida espiritual? Olá, eu sou Cris Deluca e você está ouvindo a rádio World Last Chance. Frequentemente usamos termos e jargões, definimos palavras e frases pela forma como são usadas, ao invés de ter uma compreensão clara de qual é a definição real. E assim, corremos o risco de perder nuances em seu verdadeiro significado. Isso pode ser um problema, especialmente na religião. A religião pode ter seu próprio léxico, pois não aprendemos esses termos na escola e deveríamos apenas, absorver seus significados por osmose? E o programa de hoje, Nascidos de Yahweh. Assim, eu pedi ao Will Santos se ele poderia falar hoje sobre o que significa nascer de Yah. Will, o que significa nascer de Yah? O que essa frase representa, mas também como isso se manifesta na vida do crente de uma forma única e pessoal? Essas são ótimas perguntas. Vamos começar lendo uma das muitas passagens das Escrituras que usam essa frase. Abra em 1 João capítulo 5, versículo 18 e leia o que diz. Este é um bom lugar para começar nossa discussão sobre esta expressão. Sabemos que todo aquele que é nascido de Yahweh não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Yahweh o guarda, e o maligno não lhe toca. A leitura marginal de o guarda é o protege. Porém, a oração que quero focar é nascido de Yahweh, ou nascido de Deus, como estamos acostumados a ver em nossas traduções modernas. Nascido de Yah ou nascido de qualquer pessoa, na verdade não é algo que usamos com frequência no português moderno. Sim, parece um pouco estranho, não parece? Vem da palavra grega genao, e eu já imprimi sua definição. Está aqui, Chris, eu gostaria que você o lesse para nós, por favor. Para procriar, é traduzido 49 vezes como gerar, e nascer 39 vezes. Para ser concebido, para conceber ou fazer. Gená, como um verbo, significa gerar. E na voz passiva significa nascido. É usado principalmente para homens que geram filhos. Uma mulher dá à luz a um filho e quer dizer conceber ou desnudar o filho. É usado para referir-se ao ato de Yah do nascimento de Cristo. É usado metaforicamente nos escritos do apóstolo João, do ato gracioso de Yahweh em conferir àqueles que creem na natureza e na disposição dos filhos, transmitindo-lhes vida espiritual. Procurei por esse versículo em diversas traduções diferentes, e a maioria deles diz nascido de Yah, mas um deles traduz essa frase como gerado por Yah. Acho que esta tradução diz isso de uma forma que é mais fácil para nós, como leitores modernos, a fim de que compreendamos o que João estava tentando transmitir. Eu trouxe uma cópia aqui comigo do livro de 1 João. E ao você, Chris, usar esta tradução, você poderia abrir no capítulo 5 e ler os primeiros 4 versículos? Claro que sim. Todo aquele que crê que Yahushua é o Cristo é nascido de Yah, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Yahweh, quando amamos a Yahweh e praticamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Yahweh, que guardemos seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Yah vence o mundo. João havia compreendido uma verdade eterna de um significado incomensurável e estava tentando resumi-la em palavras que envolvia o parentesco entre Cristo e os crentes. Como trinitarianos, acreditávamos que Yahushua era divino.
Acreditávamos também que ele era tanto Deus o Filho quanto o Filho de Deus, para usar a terminologia trinitária. Isso o colocou em um nível que estava muito além do nosso alcance. Sim, disseram-nos que ele havia sido enviado com a missão de revelar-nos o Pai. Sim, foi-nos dito de que ele era 100% humano e, ao mesmo tempo, 100% divino. Uma dicotomia que ninguém consegue compreender e, por isso, é descartada como um mistério divino. Mas podemos realmente nos relacionar com alguém que é minimamente divino? A divindade está tão acima da humanidade que mesmo as declarações sólidas das Escrituras de que Yahushua é unigênito do Pai foram interpretadas como sendo uma referência ao seu suposto deixar de lado sua divindade para assumir a natureza humana. Novamente, muito além de nossa capacidade de compreender ou mesmo de nos relacionarmos como humanos. Você não ama como sempre que a doutrina da Trindade começa a ser exposta pela caricata contradição que é, qualquer questão é nitidamente descartada como um mistério grande demais para ser compreendido pelas mentes humanas? Bem, o que mais eles podem dizer? Simplesmente não faz sentido. E quando estudamos as Escrituras de uma forma perspicaz, comparando com ela mesma, fica claro que é uma doutrina que não é apoiada pelas Escrituras de jeito nenhum. Isso é verdade. E se você perdeu, caro ouvinte, algum de nossos programas anteriores, você ainda poderá encontrá-los em nosso site e no YouTube. Também temos muitos artigos em vários idiomas cobrindo o assunto. Sabedores do que sabemos agora, que uma divindade trina era uma doutrina adotada do antigo paganismo, fica claro sobre a verdade do que significa para Yahushua ser o filho unigênito de Yah. Isso significa que ele tem uma natureza 100% humana. Como abordamos em programas anteriores, para ser o Messias e para nos salvar dos nossos pecados, ele precisava ter uma natureza totalmente humana e nada divina. Mas, sendo totalmente humano, ele não teve uma pré-existência e, como todos os humanos, ele passou a existir no ventre de sua mãe. É isso que a palavra gerar significa. Yahuwah literalmente o gerou do ventre de Maria. A única diferença entre Cristo e nós é que, como o segundo Adão que nos redimiu onde o primeiro Adão caiu, ele tinha uma natureza não caída, mas ele ainda era totalmente humano. Uau! Isso, na verdade, estabelece uma conexão entre nós e Yahushua, não é mesmo? Absolutamente. Nós também somos filhos de Yah. Você é um filho de Yah. Eu sou o filho de Yah. Pela fé fomos adotados na família de Yahuwah e somos considerados sobremaneira seus filhos quanto Yahushua o é. Agora vamos aplicar esse entendimento ao que João tem a dizer sobre os crentes serem nascidos de Yah ou gerados por Yah. O que significa, em um nível prático, é que Yahuwah estende sua mão em nosso auxílio, e ele o faz de diversas maneiras. Você ainda está lá em 1 João 5? Se sim, comece a ler pelo versículo 14 e leia até o versículo 18. Ok. Esta é a confiança que temos para com ele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá e Yahuwah lhe dará vida, aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Yahuwah não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Yahuwah o guarda, e o maligno não lhe toca. Então, vamos conversar sobre isso. Isso não quer dizer que os crentes se tornarão como um passe de mágica em pessoas puras, perfeitas e destituídas de pecado. Eu costumava pensar assim, de que os justos alcançariam um estado de perfeição antes do retorno de Cristo. Eu também. Agora fale para mim sobre uma norma que é difícil ou impossível de ser seguida. Talvez impossível seria a palavra certa. Romanos 8 nos diz que o pendor da carne é inimizade contra Yahuwah, pois não está sujeito à lei de Yahuwah, nem mesmo pode estar. E é primordial a escolha da palavra certa, pois aqui não está dizendo que a carne não quer,
mas sim que não lhe é possível, não importa o quanto ela tente. Esta é uma das maneiras pelas quais podemos saber que Yahushua possuía a natureza de Adão antes da queda, porque com uma natureza caída é simplesmente impossível estar sujeito à lei de Yah. E sabemos que ele cumpriu perfeitamente a lei de Yah. Portanto, procure ler e entender o que João está dizendo aqui em 1 João 5. Ele não está dizendo que os crentes, como num passe de mágica, começam a guardar a lei plenamente. Isso não será possível até que sejamos dotados de naturezas superiores em face do retorno de Cristo. Mas o que ele está dizendo é que os crentes foram dotados de uma inimizade muito antinatural contra a sua própria natureza caída. Não é natural para nós odiarmos o pecado, mas sim um presente divino. Esta é a luta da qual Paulo estava falando em Romanos 7 e 8. Na verdade, vamos voltar para lá. Esta é uma passagem importante porque delineia como Yahuwah coopera com aqueles que nasceram dele e que são gerados por ele. Comece pelo versículo 4. Ok. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Yahuwah. Porque, quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. 1 João 5,18 diz: Sabemos que todo aquele que é nascido de Yahuwah não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Yahuwah o guarda e o maligno não lhe toca. Bem, é assim que Yah protege aqueles que gerou, para que o maligno não venha fazer mal contra nós. Vá, Cris, agora até o versículo 14 e leia até o final do capítulo. E enquanto você lê, eu gostaria que todos os nossos ouvintes prestassem atenção na questão que está sendo levantada, mas que também lembrassem que a batalha que está sendo descrita aqui é porque nossa natureza não quer mais ceder às suas inclinações naturais. Ela quer fazer o que é certo, embora tendo uma natureza caída, não tenha o poder de fazer o que é certo. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque, no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Yah, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Yahuwah, por Yahushua Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Yah, mas, segundo a carne, da lei do pecado. Este texto é fantástico. Nunca apreciamos esta passagem em sua totalidade, mas este é um conflito que deveria encorajar-nos e não desencorajar-nos. Por quê? Porque é um conflito que apenas aqueles que são gerados por Yahuwah enfrentam. Observe o versículo 22. Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Yah. É óbvio que Paulo não conseguia guardar a lei de Yah porque ele tinha uma natureza caída, mas mesmo assim ele deleitava-se neste fato. Romanos 8:7. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Yahuwah, pois não está sujeito à lei de Yahuwah, nem mesmo pode estar. Portanto, a existência deste nível de conflito significa que algo fundamental mudou.
O que era detestável para ele agora é algo que ele desejava, que é a pureza e a unidade com o Pai. Este é um presente divino que Yahweh concede a seus filhos, aqueles o qual ele gerou. Ele sobrenaturalmente lhes dá um amor pela pureza e santidade que não é natural para a raça caída. É assim que ele cuida dos crentes, a fim de que o maligno não possa causar dano a nenhum de nós. Isso é bastante encorajador. Então, sim, ainda podemos tropeçar e cair em pecado, pois ainda temos nossa natureza caída, mas quando somos gerados por Yahweh, o desejo de santidade está presente. O que antes era uma fácil aceitação do pecado, agora é uma batalha enquanto lutamos contra ele. Exatamente. Não deixe que Satanás implante a ideia de que simplesmente porque você está se esforçando e muitas vezes falhando, é prova de que você não está verdadeiramente convertido. É o contrário. O fato de você não desejar mais o pecado e de querer estar em harmonia com Yah, e o fato de você estar lutando contra o pecado, revela que você foi gerado por Yahweh, e ele lhe dotou para sentir inimizade contra o pecado e de ter o desejo de ser santo. E o que esta passagem de 1 João 5 revela é que este é um presente que ele continua concedendo a todos nós. O que você quer dizer? De onde você tirou isso? Tudo bem. Leia novamente o versículo 18 de 1 João 5 para deixarmos isso bem claro em nossa mente. Sabemos que todo aquele que é nascido de Yahweh não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Yahweh o guarda, e o maligno não lhe toca. Você precisa conhecer a gramática grega para entender isso, mas há um significado aqui que está perdido nas traduções feitas para o português que eu gostaria de explicar. O primeiro uso de nascido nesse versículo está no tempo perfeito. Isto significa que no original ele é descrito como uma condição contínua e que não cessa, a qual começa em um evento passado e tem sua ação contínua no tempo. Entendi. O que João está descrevendo aqui é o relacionamento contínuo entre Yahweh e seus filhos. Não fomos gerados apenas uma vez no momento de nossa conversão, mas continuamos a ser gerados em todos os momentos da nossa existência como filhos e filhas de Yah. Em outras palavras, estamos continuamente sendo gerados por Yahweh. E quando aplicamos este conceito à terminologia nascer de novo, fica claro que quando nascemos de novo e quando somos gerados por Yahweh, entramos em um relacionamento totalmente novo. E este relacionamento com Ele como nosso Pai amoroso ajuda-nos ao longo de todo o nosso jornadear. E isso é contínuo. Uau, que incrível! E também bastante inspirador. Ele continua a ser o nosso Pai. É por isso que Paulo pôde escrever o que escreveu em Romanos 8, depois de descrever a angustiante luta lá em Romanos 7. Por que você não começa a ler o versículo 1 do capítulo 8 para nós? Ok. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Yahushua, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Yahushua te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Yahweh, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E, com efeito, condenou Yahweh na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Yah, pois não está sujeito à lei de Yah, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Yahweh. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Yahweh habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça.
Este é o efeito prático em nossas vidas quando somos gerados por Yahweh e quando somos criados por Ele. É um presente maravilhoso. É assim que sua vida flui quando você é irmão ou irmã de Yahushua, bem como filho de Yahweh. Bem, vamos continuar considerando 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Yahweh não vive em pecado. Aqui diz todos, ou seja, não especifica uma só pessoa, mas se refere a todos os crentes. Então, João continua e muda do plural para o singular, dizendo: antes, aquele que nasceu de Yahweh o guarda, e o maligno não lhe toca. É claro que isto pode se referir ao crente individualmente, mas também se refere de maneira especial a Yahushua. Isto fica claro quando, como já disse, entendemos a gramática que o grego normatiza sua escrita. Gramática? Cara. Eu já nem gosto da gramática da língua portuguesa. Quem dirá uma língua que não consigo nem mesmo ler? Compreendo, mas ela é interessante. O verbo grego usado aqui está no tempo auristo. Isso significa que se refere a um evento único que aconteceu no passado. Sério? Ok. Então, isto pode se referir ao momento da conversão, quando o crente individualmente alcança a salvação por meio da fé. E também pode se referir ao ponto de origem de Yahushua, quando Yahweh o concebeu no ventre de Maria. Sim, é isso. Eu não sei por que nunca vimos isso antes, quando éramos trinitarianos, mas os relatos dos evangelhos enfatizam que o ponto de origem de Yahushua, como você disse, foi a concepção, quando o Espírito Santo desceu sobre Maria. Lucas diz por isso. E qual seria o motivo? O Espírito Santo, ao vir sobre uma virgem, colocaria em seu útero um óvulo fertilizado. Correto. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado filho de Yahweh. Você pode certificar-se lendo sobre isso no primeiro capítulo de Lucas. Yahushua foi literalmente gerado por Yahweh quando Maria engravidou do Espírito Santo. Tornamo-nos filhos de Yahweh e somos gerados por ele quando a nossa fé entende a promessa da salvação. Isso é fantástico, porque traz alento ao nosso viver diário. Presumo que, com um tema tão importante, isso deve aparecer em outras partes do Novo Testamento. Absolutamente. Todos os outros escritores do Novo Testamento compreenderam isso claramente. E uma vez que você tenha isso sólido em sua mente, outras passagens das Escrituras ganham vida. Por exemplo, vamos dar uma olhada em Hebreus 2, versículo 17. Você poderia ler isso para nós, por favor? Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Yahweh e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Agora pegue o que acabamos de ler aqui e vejamos Hebreus 4, versículos 14 a 16. Tendo, pois, a Yahushua, o filho de Iá, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Yahushua era totalmente humano, assim como nós. A única diferença era que ele tinha a natureza de Adão antes da queda. Ele tinha que ser dessa forma se quisesse vencer exatamente onde Adão caiu. Na sua própria humanidade, nas suas lutas e tentações, em cada detalhe da sua vida, Yahushua é nosso irmão. Ele é o primogênito e somos todos filhos de Yahweh e co-herdeiros de Cristo. Você poderia, por favor, abrir novamente em Romanos 8. Lemos os primeiros versículos agora há pouco, mas há mais alguns versículos que quero abordar. Romanos 8, e leia, por favor, os versículos 13 a 17. Porque, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Yahweh são filhos de Yahweh. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes, outra vez, atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai.
o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Yahweh. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Yahweh e co-herdeiros em Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Ser nascido ou criado por Yahweh traz consigo infindas bênçãos, bem como a dádiva da inimizade contra o mal, que não é algo natural para a nossa natureza caída, mas pela qual cooperamos com Yah na batalha contra o mal. Traz consigo o elevado status de filiação, sermos considerados filhos e filhas do Altíssimo. Também traz consigo uma comunhão muito próxima com o próprio Cristo, pois ele é nosso irmão mais velho. Isto torna-nos co-herdeiros com Cristo, herdeiros de Yah. É um presente e um legado extraordinário. Falando por mim, também me traz confiança e certeza ao saber que Yahushua foi tentado de todas as maneiras que eu sou tentado, pois ele nos entende, uma vez que ele passou por isso. Ele entende o que é estar estressado, cansado e esgotado. Satanás vem e procura colocar a culpa sobre nós, o que tende a nos separar de Yah. Mas saber que nosso irmão mais velho foi tentado assim como nós também somos tentados, me dá confiança para ir a Yahweh em busca de ajuda, em vez de afastar-se dele. Sentir-se livre para ir a Yahweh em busca de ajuda, de conforto, de compreensão, e sabendo que não seremos julgados por isso, não tem preço. Todos esses são os privilégios de ser nascido de Yahweh e aceitos como seus próprios filhos e filhas. Mas voltemos a 1 João. Eu gostaria que você lesse 1 João capítulo 2, versículo 28, até o capítulo 3, versículo 1. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos, envergonhados da sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Yahweh. E, de fato, somos filhos de Yahweh. Então, aqui João está dizendo que uma marca identificadora de ser gerado por Yahweh é que a pessoa faz o que é certo. Então, que papel desempenhamos? Como chegamos ao ponto de sermos nascidos de Yahweh? Porque tenho que admitir que este é um presente fantástico. Como alcançamos esse tipo de relacionamento com ele? Esta é uma ótima pergunta. Abra em Mateus 13 e leia os versículos 18 a 23. Aqui, Yahushua está contando a parábola do semeador e identifica muitas classes diferentes de crentes. Leia, por favor, e conversaremos sobre isso. Ok. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra, e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. O nosso novo nascimento, onde entramos no relacionamento de pai e filho com Yahweh, começa quando fazemos a escolha consciente por meio de nossa própria vontade de aceitar a semente que foi semeada. A semente, claro, é a mensagem do Evangelho. Isso quer dizer recebê-la em boa terra. Mas se estamos realmente abraçando o relacionamento contínuo de sermos gerados por Yahweh, não paramos por aí. Seguimos em frente, dando tempo ao que foi plantado para germinar, crescer e amadurecer, e continuaremos a produzir bons frutos. João faz alusão a isso em 1 João 2, versículos 28 e 29. Você poderia ler isso para nós, por favor? 1 João 2, versículos 28 e 29. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar,
tenhamos confiança e dele não nos afastemos, envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Quando aplicamos este conceito do fato de sermos nascidos de Yahweh às passagens que discutem a nova aliança, descobriremos que todas elas apresentam consistentemente os crentes que estão neste relacionamento especial como tendo recebido grandes presentes e grandes manifestações de amor. Eles então, por sua vez, se esforçam para viver em obediência à vontade revelada de Yah. Isso é importante porque, embora nunca seremos perfeitos enquanto tivermos uma natureza caída, os que são nascidos de Yahweh, na mesma proporção, farão a escolha consciente de colocar a sua vontade ao lado da vontade do Pai. Este é um bom ponto. Yahweh nunca forçará a nossa vontade e, assim, teremos que escolher conscientemente entregá-la a Ele. E uma vez que ele entende a impossibilidade da perfeição, enquanto tivermos uma natureza caída, em seu amor e bondade ele aceita esses esforços e intenções como nosso bem maior. O que quero dizer é que é isso que fazemos pelos nossos filhos como pais, não é verdade? Você pede a seu filho que faça algo sabendo que é improvável que ele consiga fazer um trabalho tão bom quanto você, mas aceita seus melhores esforços, não é assim? Isso é o que o nosso Pai Divino também faz por nós. Enquanto tivermos uma natureza caída, sempre teremos falhas, mas o perdão sem precedentes estará à nossa disposição. Isso me lembra o que Cristo disse em seu Sermão da Montanha. Deixa eu encontrar esse texto aqui bem rapidamente. Está aqui. Mateus 7, versículo 17 a 20 diz: Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém, a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois pelos seus frutos os conhecereis. Pessoas que foram nascidas de Yahweh foram enxertadas. Podemos ter começado como galhos de uma árvore ruim, mas por meio da graça divina e do amor infinito somos enxertados. Então, pelo tempo que ainda nos resta, eu gostaria de examinar algumas passagens das Escrituras que expõem e referem-se, ou até mesmo aludem a essa ideia da realidade que estende no tempo no fato de sermos nascidos de Yahweh. Isto é fundamental para a nossa vocação, tanto como crentes quanto filhos e filhas do Altíssimo. Uma área que é impactada por esse relacionamento é que somos chamados a amar as pessoas assim como Yahweh as ama, e como Cristo mostrou ao tratar os outros. Você está aí em Mateus 7, Chris? Se sim, volte para Mateus 5. Esta passagem também faz parte do Sermão da Montanha. Leia os versículos 43 a 48. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque, se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste. Podemos ainda ter uma natureza caída, mas também podemos optar por tratar os outros com a mesma calma, respeito e compaixão que o Pai demonstra para conosco. Isto revela o relacionamento pai-filho que temos com Ele. Tiago, em sua pequena epístola, também alude a esse relacionamento especial e ao impacto que ele tem sobre nós. Eu gostaria que você lesse Tiago 1, versículos 17, 18 e 21. E preste atenção em como ser nascido de Yahweh tem um impacto muito prático em nossas vidas. Tiago, onde está Tiago? Achei. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma.
Leia também os versículos 22 e 23. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Aqueles que nasceram e foram gerados por Yahweh são mais do que ouvintes da palavra. Eles também as vivem, pois isso é visto em como eles vivem suas vidas e como tratam os outros. Frequentemente, em nosso segmento das promessas diárias, somos indagados com perguntas do tipo: como eu trato alguém que não acredita da maneira que eu acredito? A resposta é sempre: você os trata com a mesma compaixão e bondade que o Pai nos trata. Pedro também expõe o tema de ser nascido e criado por Yahweh. Por que você não abre lá, Chris? 1 Pedro, capítulo 1. Você e seus livrinhos difíceis de serem encontrados. Vem logo depois de Tiago. Ajudou muito. Ok, está aqui. 1 Pedro 1. E qual o versículo? Versículos 13 e 23. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Yahushua Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Yahushua Cristo dentre os mortos, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas incorruptível, mediante a palavra de Yahweh, a qual vive e é permanente. Observe que em cada uma dessas passagens é necessária uma resposta proativa daqueles que estariam nesse relacionamento especial de serem gerados por Yahweh. Primeiro, precisam desejar sinceramente a verdade, o que Pedro chama de semente corruptível. Além disso, eles são purificados pela obediência e pela escolha de abandonar os pecados acariciados. Vá agora para o primeiro capítulo do Evangelho de João. Podemos encontrar esse tema em todo o Novo Testamento, mas João parece tê-lo compreendido melhor e ele certamente escreveu mais sobre isso. João 1, versículos 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Yahweh, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Yah. Esta ideia de um renascimento ou novo nascimento é algo que João aprendeu com o próprio Yahushua. Você se lembra de como, Chris, no início de seu ministério, Nicodemos falou a sós com o Salvador? Ele estava curioso sobre esse novo mestre, mas alto lá. Ele tinha uma reputação a preservar. Então ele veio à noite quando ninguém podia vê-lo. Vamos ler como Yahushua introduziu a salvação a Nicodemos. Ele não precisou ensiná-lo por parábolas, pois Nicodemos era um homem muito culto e que conhecia as Escrituras. Então, Yahushua falou claramente com ele de uma maneira que ele ainda não havia falado nem mesmo com seus próprios discípulos. João 3, versículos 3 a 7. Ok. A isto respondeu Yahushua: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Yahweh. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Yahushua: em verdade te digo, quem não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Yah. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. Yahushua está aqui explicando como os crentes são regenerados por meio da fé. Eles nascem de novo. Eles são gerados por Yahweh. É assim que essa inimizade sobrenatural contra suas próprias naturezas caídas é implantada. Não é interessante que seja neste mesmo diálogo que apareça uma das passagens mais conhecidas das Escrituras, João 3, 16 e 17? Porque Yah amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Yahweh enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E a maneira como somos salvos? Tornando-nos filhos e filhas de Yahweh, nascendo de novo e depois criados ou gerados por ele. É por isso, eu devo dizer como 1 João 3,9 poderia dizer: todo aquele que é nascido de Yahweh não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente.
Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Yahweh. E termos a inimizade contra o pecado implantada em nossos corações é o melhor presente que poderíamos receber. Realmente é. Concluindo, eu gostaria apenas de dizer que nascer de Yah, nascer de novo ou nascer do alto, ou mesmo ser gerado por Yahweh, é muito mais abrangente do que um simples assentimento mental a ideias pregadas em um sermão ou lidas em um artigo. Abrange uma realidade muito presente e transformadora. E as bênçãos são profundas e contínuas. Não é uma ação única, mas que se propaga no tempo e no espaço. E isso faz bastante sentido. Afinal, Yahweh é nosso pai. E ser nascido dele é mais do que nascer de novo. Como qualquer pai lhe dirá, o nascimento é apenas o começo. A paternidade envolve muito mais coisas do que apenas o ato de procriar ou apenas o ato de dar à luz. Haverá muitos anos depois, quando você se esforçará para criá-los, os ensinando a serem indivíduos honrados e tementes a Yah. O trabalho dos pais só começa no nascimento. É verdade. E é assim que acontece quando você, também nascido de Yahweh, ele estará pronto a nos auxiliar em cada passo do caminho. E nem sempre é fácil. É por isso que Yahushua diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Yahweh não é um daqueles pais que faz o mínimo durante os primeiros anos de vida e depois, aos 18 ou 21 anos, diz: aí está a porta, se vire. Com ele não funciona assim, pois ele quer passar a eternidade conosco e fará absolutamente tudo ao seu alcance para nos levar com ele. Amém. Fiquem ligados, queridos ouvintes. A seguir, a depressão é pecado? Descubra enquanto o Will responde a uma pergunta enviada para a nossa caixa de mensagens diárias. Você está ouvindo a Rádio World Last Chance, na WBCQ, na frequência de 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador. A pergunta de hoje vem do país que tem a segunda maior rodovia do mundo. São quase 8.000 quilômetros de extensão. São exatos 4.860 milhas para aqueles que gostam de saber nos mínimos detalhes. É a Austrália? Bom palpite, mas não é. A Austrália tem a rodovia mais longa do mundo, mas este país que estou perguntando tem a segunda rodovia mais longa do mundo e possui incríveis 60% dos lagos naturais do mundo. Uau! Eu não sabia disso. Outra pista, é o país que tem uma única cidade cercada por muros na América do Norte. Canadá! É o Canadá. Agora eu fiquei surpreso que você soubesse desse detalhe. Quebec é a única cidade murada da América do Norte. Eu aprendi isso em um projeto escolar em que meu filho mais novo estava trabalhando. Ajudando os filhos nas atividades escolares, hein? Mas vamos lá. A pergunta de hoje vem de Avery Coquitlam. É da Colômbia Britânica, no Canadá. Ela escreve: nos últimos anos, tenho lutado contra a depressão. Sou membro de um grupo de jovens cristãos para adolescentes e jovens. O líder provavelmente pensou em criar um lugar propício para conversarmos e compartilharmos nossas lutas e frustrações. Mas a verdade é que a depressão é um dos seus pontos cegos. Ele não tem tempo nem paciência para isso e acha que é uma escolha ou uma questão de vontade. Como fica claro nas discussões em grupo, como ele se sente em relação a isso. Não é algo que eu possa discutir com ele. Na verdade, depois de ouvi-lo, sinto-me culpada por lutar contra a depressão, o que não ajuda em nada meu estado psíquico. Estou pecando por estar deprimida? Minha resposta sem devaneios é não. E uma resposta mais bem elaborada? Absolutamente não. Não tenho muita paciência com cristãos que colocam o peso da culpa em outros que já estão em dificuldades. Isso não é o que Yahushua faria e também não é o que Yahweh faz. Há vários pontos que gostaria de abordar, mas vamos falar primeiro sobre este. Precisamos parar de flagelar irmãos e irmãs em Cristo, cuja luta difere da nossa. Yahushua alguma vez repreendeu alguém que veio até ele em busca de ajuda? Ele alguma vez lhes disse que se exercessem força de vontade suficiente,
poderiam superar o que quer que os estivesse perturbando? Não, claro que não. Ele sempre incentivou a todos a virem exatamente como eles estavam. Na verdade, você há pouco citou o que ele disse. Mateus 11, versículo 28 e 29. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Mas ele não está dizendo, basta se levantar e andar com suas próprias pernas. Ele está dizendo, venham a mim e eu vos aliviarei. E essa foi a missão do Messias. Sim, para nos salvar dos nossos pecados, mas também para trazer alívio e alento. Abra, se puder, em Isaías 42 e leia os primeiros 4 versículos. Tudo bem. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pôs sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito. E as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Já citamos o versículo 3 antes. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Mas note que no contexto, este tratamento compassivo e paciente dos que sofrem está ligado ao seu expediente de estabelecer justiça na terra. Então não estamos fazendo o trabalho de Iá quando saímos por aí chutando aqueles que já estão caídos, dizendo-lhes que se eles tivessem força de vontade suficiente e se tivessem fé suficiente, eles não estariam lutando com problemas. Mas essa é uma passagem péssima para dar a alguém. As Escrituras trazem diversas pessoas bastante espirituais que sofreram de depressão. Davi é um bom exemplo disso. Ele lutou contra a depressão e a ansiedade, mas ainda assim foi chamado de homem segundo o coração de Iá. Ele tinha muitos defeitos e as Escrituras não encobrem ou deixam barato tais equívocos. Davi matou Urias e roubou sua esposa. Ele mentiu, causando a morte de todos os sacerdotes de Nob e suas famílias. Ele contou Israel. O próprio Iarhuar disse que ele tinha derramado muito sangue desde sua juventude. Mas, lutando contra a depressão, o que foi uma realidade em sua vida e você está certo ao afirmar isso, fato este que não se encontra registrado como sendo um de seus pecados. Ele sem dúvida lutou contra a depressão. Nós poderíamos abrir a Bíblia praticamente em qualquer lugar dos Salmos, e sei que nem todos os Salmos foram escritos por Davi, mas em qualquer lugar encontramos seu autor transparecendo bastante deprimido. E preste atenção nesse aqui, escute isso, é o Salmo 77. Elevo a Elohim a minha voz e clamo. Elevo a Elohim a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro a Iahua. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Não me deixas pregar os olhos, tão perturbado estou que nem posso falar. Então, ele faz uma série de perguntas, escute só. Rejeita Iahua para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Elohim de ser benigno? Ou, na sua ira, terá ele reprimido as suas misericórdias? Os salmos expressam emoções muito reais e humanas, e é por isso que nos identificamos sobremaneira com o que esse livro contempla. O fato é que tendemos a equiparar de uma forma automática o ser humano com nossa situação de pecadores, mas fomos criados para ser somente humanos. Nem tudo o que é humano é pecaminoso. Iahua nos criou dotados de todos os tipos de emoções. O próprio Yahushua passou por momentos de depressão muito profundos e devastadores. Veja sua experiência no Getsemane. Na verdade, vamos para lá dar uma conferida. Abra em Mateus 26 e comece com o versículo 36. Tá. Enquanto comiam, tomou Yahushua um pão e, abençoando-o, o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai, comei. Isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado
em favor de muitos para a remissão dos pecados. O relato de Lucas é ainda mais preciso. Está aqui, leia para nós. É Lucas 22 e leia os versículos 43 e 44. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E, estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se transformou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Aqui vemos um anjo vindo do céu e confortando Yahushua. E ainda assim, sua angústia mental e emocional é tão grande que ele está literalmente suando sangue. Esses versos estão descrevendo uma condição clínica bem real. É muito rara, mas acontece. É chamada de hematidrose. O site webmd.com diz: os médicos não sabem exatamente o que desencadeia a hematidrose, uma vez que é muito rara. Eles acham que isso pode estar relacionado à resposta natural do seu corpo de lutar ou fugir de uma situação em específico. Parece ser causada por extrema angústia ou medo, como enfrentar a morte, tortura ou abusos graves e contínuos. É provavelmente daí que vem o termo suar sangue, que significa um grande esforço, fecha aspas. Pode estar relacionada à pressão arterial muito alta, que também é um sinal de tremendo estresse ou dor. Então, se Yahushua estava passando por uma extrema dor emocional que trouxe essa condição rara, claramente não era pecado. Toda a vida de Yahushua foi sem pecado. E você acha que ele chegou ao fim e pecou ao experimentar essas emoções muito negativas? Não creio nesta possibilidade. Depressão não é pecado, muito menos a tristeza. Precisamos remover o estigma que cerca as questões de saúde mental. Já se passaram muitos anos desde que a humanidade teve acesso à árvore da vida. E nossos corpos têm sido acometidos de doenças, e é lógico que nossas mentes e nossas emoções também o são. Afinal, nosso cérebro faz parte do nosso corpo. Você poderia dizer que ele é a parte mais importante do nosso sistema corporal. E seria lógico que todo o resto iria declinar, menos o nosso cérebro ou nossas emoções? É óbvio que não. Você disse, Will, que precisamos remover o estigma que envolve as questões de saúde mental, e você está certo. Existe realmente um estigma associado a qualquer coisa relacionada à saúde mental, mas mais em algumas culturas do que em outras. Deixa-me te perguntar o seguinte: o que você acha de tomar remédios para problemas de saúde mental? Eu sei que muitas pessoas veem isso como uma muleta. Eu sei disso. Eles veem isso como um escape e faz parte da mentalidade de que você pode se tornar feliz se apenas exercitar sobremaneira sua força de vontade. Mas o problema é que essa é uma mentalidade muito arrogante e devo acrescentar que não é construtiva. Tomemos, por exemplo, o maníaco depressivo que é associado ao transtorno bipolar. Atualmente, os especialistas acreditam que o transtorno bipolar é causado por um ou uma combinação associada à genética, química e ao sistema biológico do cérebro e ou fatores ligados ao ambiente onde o indivíduo vive. Agora, em qual deles seria a culpa direta do indivíduo? Eles são os culpados pela genética que herdaram? É claro que não. Se a química de seu cérebro está literalmente desequilibrada, a busca por mais força de vontade pode fazer com que o corpo, com o equilíbrio apropriado, possa produzir tudo o que for necessário para ter uma química cerebral satisfatória, a fim de diminuir ou equilibrar certos efeitos? De jeito nenhum. Se o seu corpo está literalmente produzindo muito ou não o suficiente de serotonina ou dopamina, ou talvez norepinefrina, isso provavelmente afetará seu sono, seu libido, sua capacidade de concentração, seu apetite, seu humor e emoções, e nenhuma porção extra de força de vontade vai mudar isso. Portanto, a última coisa que qualquer um de nós deveria fazer seria condenar outros. Não sabemos do porquê eles enfrentam as dificuldades que enfrentam, mas não cabe a nós julgá-los. Talvez alguém esteja deprimido por causa de um trauma não resolvido, ou talvez seja um desequilíbrio hormonal. É por isso que é sempre bom falar com o seu médico se você estiver lidando com a depressão. Mas não façamos o que o próprio Cristo não faria. Não vamos esmagar uma cana quebrada nem apagar a torcida que fumega. Não vamos chutar alguém que está deprimido e dizer-lhe que está pecando por permitir que tal sofrimento o abale. Como pecadores, todos nós temos o suficiente para já nos sentirmos culpados. E a depressão, a tristeza e as emoções negativas nunca deveriam ser uma delas.
Isso é verdade, e é um ponto muito importante. E a depressão pós-parto? Ela é muito real e é causada por uma instabilidade nos níveis hormonais. Não é algo pelo qual uma mulher deva ser culpada por tal anomalia. Yahweh é muito mais compreensivo e paciente, o qual não nos critica e que não se compara àqueles que afirmam ser seus seguidores. É triste, mas é verdade. E qualquer um de nós que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Obrigado, Will, por uma resposta equilibrada e que sei que encorajará a muitos. Se você tiver alguma pergunta, um comentário ou um pedido de oração, saiba que também gostaríamos de receber sua mensagem. Basta acessar o www.worldlastchance.com/português e clicar no ícone Rádio WLC. É rápido e fácil, e nós realmente amaríamos ouvir de você. Olá, eu sou a Laura Lee com sua promessa diária da Palavra de Iá. Sexta-feira, 6 de março de 2015, foi um dia de tragédias e milagres para a família Grosbeck. Lynn Grosbeck, de 25 anos, estava voltando para casa em Springville, Utah, nos Estados Unidos, depois de visitar seus pais em Salem. No carro com ela estava sua filha de 1 ano e 8 meses, Lily. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu, mas por volta das 10h30 daquela noite a caminho de casa, o carro de Lynn bateu em uma barreira de concreto enquanto ela atravessava uma ponte. O carro, com mãe e filha dentro, capotou e parou de cabeça para baixo nas margens rochosas do rio Spanish Fork. O veículo ficou parcialmente submerso nas corredeiras geladas. A temperatura naquela noite e na manhã seguinte estavam em torno de 0 grau. Embora a ponte normalmente tenha um tráfego intenso, ninguém viu o carro capotado às margens do rio, pois a barreira de concreto bloqueava a visão. Sábado, pouco depois do meio-dia, um pescador viu o carro virado e chamou as autoridades, e logo a polícia e equipes de resgate estavam no local. Ao se reunirem ali, todos ouviram claramente uma voz de uma pessoa adulta pedindo socorro. "Ajude-me, ajude-me!" O oficial Jared Warner relembra: aquela voz não era simplesmente fruto da nossa imaginação, mas para nós soava clara como um dia ensolarado. Lembro-me de ouvir uma voz que não parecia de criança e que apenas sussurrava: "Me ajude." O policial do condado de Spanish Fork, Tyler Bedwes, concordou dizendo à KUTV, afiliada à CBS News, alguém de dentro daquele carro gritou: "Me ajude!" As equipes de resgate trabalharam rápido e desviraram o carro e, infelizmente, Lynn estava morta no banco da frente. Mas Lily ainda estava viva, presa pelo cinto de segurança e em sua cadeirinha no banco de trás. Ela estava suspensa acima do nível da água que entrava pelas janelas quebradas do carro. Um bombeiro pulou no rio gelado e cortou o cinto que prendia a cadeirinha, retirando com cuidado a criança inconsciente. Uma fila humana foi formada enquanto eles passavam rapidamente a menina de uma pessoa para outra. A água estava tão fria que 4 bombeiros e 3 policiais foram tratados de hipotermia em um hospital local. A questão é: quem pediu ajuda? Lynn morreu no acidente e a pequena Lily não só tinha pouca idade para gritar e pedir ajuda, mas também estava inconsciente devido ao acidente. Mas alguém gritou por socorro e a vida de Lily foi poupada. Todos os policiais que ouviram a voz pedindo ajuda concordam que foi uma providência divina o resgate com a vida daquela criança. Em Mateus 18, versículo 10, Yahushua disse: "Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste." O Salmo 34, versículo 7 diz: "O anjo de Yahweh acampa-se ao redor dos que o temem e os livra." Recebemos grandes e preciosas promessas. Vá e comece a reivindicá-las. Esperamos que vocês possam se juntar a nós novamente amanhã. E até lá, lembre-se, Yahweh te ama e ele é digno de confiança. Você ouviu a rádio WLC. A World Last Chance está comprometida em levar o evangelho do reino de Iá a todo mundo. Profecias e eventos atuais indicam que o Salvador retornará em um futuro bem próximo, e após a sua vinda, os santos serão brindados com a imortalidade.
e o reino de Yah será estabelecido aqui nesta terra. Não há tempo a perder. Aceite hoje o dom da salvação e permita que Yahuwah o cubra com a justiça de Cristo. Este programa, bem como os episódios passados na WLC, estão disponíveis em nosso website no www.worldlastchance.com/português. Clique na opção Rádio WLC na parte superior direita da página inicial. Participe conosco novamente amanhã com uma nova mensagem cheia de verdade no WBCQ, na frequência de 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para viver no reino terrestre de Yahuwah, que será estabelecido em face do eminente retorno de Cristo.